Bom dia, bom dia, bom dia. Meu nome é Ana Dantes, eu sou editora. Estou aqui para dar boas-vindas a todas e todos que estão presentes e que estarão presentes no futuro. Primeiro, acho que o principal é agradecer ao Instituto Italiano do Livro, que está proporcionando esse encontro, colaborando já desde o pré-lançamento do Metamorfoses, especialmente a Lívia Araponi, ao Ricardo Stafati e à intérprete Irma Caputo, que vai acompanhar essa conversa ao vivo, fazendo a tradução das falas do Emanuele para o português. Quero agradecer bastante, muito e sempre a Madeleine Deschamps, que foi uma ponte desse livro para ele chegar ao Brasil, a nossa editora, e também uma ponte na língua. Ela fez a tradução do francês para o português junto com a Vitória Mouad. Esse livro é um livro que conta com desenhos do Luiz Zerbini, são desenhos metamórficos, comentários ao longo da edição, e a gente é muito agradecida a essa participação dele, a Elce Lagru também, que colaborou com fazendo as orelhas do livro e trouxe novas visões para essa leitura, ao César Bauman. César é revisor da Dantes há 25 anos, desde que a Dantes começou a editar, então é um colaborador presente na nossa história. E agradecer também aos outros apoiadores do livro. A Dantes faz poucos livros, faz 2, 3 livros por ano, e essa força de colaboração é fundamental para que esses livros cheguem à publicação. E a Embaixada da França, o Instituto do Livro, foram fundamentais para a tradução. Esse livro é de um autor italiano, mas foi escrito em francês, porque o Emanuele mora na França, e a Ludivine, que deu um grande apoio, foi muito generosa para essa edição acontecer. Então, feitos os agradecimentos, espero que eu não tenha esquecido ninguém, eu quero dar boas-vindas ao Emanuele, que é uma grande honra ter você na nossa nave editorial. Você é tripulação já do Selvagem, já esteve aqui no Brasil com a gente, e é uma grande honra ter o seu livro no nosso catálogo. É um pequeno catálogo, e ele é um livro que fez muito sentido ser publicado justamente em 2020. Parece um oráculo o seu livro, mas também um manual de existência nesses tempos, que traz a possibilidade de criarmos novas perguntas, nem tanto respostas, mas percebemos a vida de outra maneira, e esse livro faz muito sentido para todo o ciclo de estudos do Selvagem, que é um ciclo de estudos sobre a vida. E eu queria convidar também o Ailton Krenak, que é nosso orientador, guia, piloto da nave Selvagem, para continuar uma conversa que ele já tem há muito tempo com Emanuele, nessa esfera, em outras esferas, e é isso. Bem-vindos, boas-vindas, bom dia, tenham uma ótima conversa. Eu ficarei aqui, oculta, mas presente. Beijos. Maravilha, Ana, que bom receber nosso querido Emanuele mais uma vez nesse ciclo de estudos que tem trazido pessoas maravilhosas, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer alguns cientistas, pensadores, filósofos, amigos, xamãs, os nossos queridos parentes, a Xaninca, Tucano,
o povo Dessana, os Guarani, que vem nessa constelação, trazendo visões, cosmovisões acerca desse maravilhoso planeta Terra que nós compartilhamos, e esse sentimento de pertencermos a esse organismo maravilhoso em fluxo, criando vida, ele está presente em muitos pensamentos. E o Emmanuel traz uma luminosidade para esse tempo de aproximação nossa com o sentido da vida, nessa obra que ganhou o nome de Metamorfose e que chega na sua edição no formato de livro para a língua portuguesa no Brasil. É muito bem-vindo. Eu estou aqui na varanda de casa aqui na Aldeia Krenak, e eu quero dar um abraço em todos que ajudaram a criar esse encontro, e especialmente dar boas-vindas para o Emmanuel, esse querido amigo que já me animou muito nos nossos encontros presenciais no Jardim Botânico aí do Rio de Janeiro, quando nós tivemos aquela edição do Selvagem, onde nós falamos com os nossos amigos, o Moisés Achaninca, o Luiz Lana e muitos amigos nossos que vêm trabalhando a abordagem da vida no sentido transformador, no sentido que traz muita esperança a esse tempo de desilusão com a gestão humana, né, das nossas relações com a vida na Terra. Ela tem deixado as pessoas um pouco sem direção. E esses nossos encontros, eles têm o maravilhoso dom de nos animar no sentido de que a vida atravessa tudo, a vida está em tudo e em nós também, passando por nós. Esse filme, o vídeo que foi feito com Emmanuel andando no Jardim Botânico e falando dessa obra, Metamorfose, de uma maneira muito simpática para comunicar ao público que não tem costume com a leitura de textos muito complexos e que mesmo não tem uma noção assim naturalizada de que a evolução, aquela evolução que o Darwin anunciou, ela continua acontecendo e ela não ficou datada, ela não está no século XIX. Ela está aqui, agora, acontecendo com a gente, com a borboleta que voa no quintal, com os micro-organismos que estão ali no jardim, nas plantas, no meio da horta. E essa experiência de implicação com a vida é o que está mais presente naquele passeio do Emmanuel pelo Jardim Botânico, trazendo para a gente essa visão maravilhosa, que eu gostaria de estar junto com ele agora, compartilhando com nossa possível audiência, essa ideia maravilhosa de vida. É uma visão tão maravilhosa quanto aquela ideia dos paraquedas coloridos, que exploram a poética sobre a possibilidade da vida sempre ser recriada. Na verdade, a vida nunca deixa de existir, ela só se transfere de lugar. É maravilhoso aquele exemplo da lagarta e da borboleta, que são dois seres tão Oi. Então, Ailton deu uma travadinha agora. Ele está na aldeia Krenak, na margem esquerda do Rio Doce. E a gente vai esperar ele reconectar. Acho que está reconectando agora. E talvez o Emmanuel poderia
seguir esse pensamento do Ailton, que o Ailton trouxe, desse fluxo de vida, né, que está sempre podendo ocupar novos lugares. Antes da gente entrar na conversa, eu lembrei de uma conversa que tem muito a ver com o que o Ailton trouxe na conversa com o Marcelo Gleiser, na primeira conversa com o Marcelo Gleiser sobre a morte, sobre a aceitação da morte, e a forma como você trata esse assunto da vida ocupando novos espaços e desse vida é para sempre, né? Que foi até a sua conversa no Selvagem sobre o chucu-chucuê, que o Duabusan falou, né? A vida sempre continua, ela só muda. Então, a gente gostaria de te ouvir, Emanuele. Sì, grazie innanzitutto, grazie di accogliermi, grazie di avermi accolto a Rio, grazie di avermi accolto nella casa editrice, sono felice e onorato che il libro appaia con voi e con te, perché in fondo la casa editrice è solo una parte di un progetto culturale molto più grande, più ampio, che è un progetto culturale, mi sembra abbastanza unico nel mondo, perché in un mondo che è sempre più diviso da lotte identitarie e rivendicazioni di separazione, in fondo quello che il Selvage mi ha fatto, quello che la casa editrice vuole fare, è quello di mettere assieme dei mondi diversi e farli comunicare. La settimana che abbiamo passato assieme a Rio è stata forse una delle esperienze più importanti negli ultimi anni per me, e c'entra molto anche con il contenuto del libro, è per questo che voglio parlarne un po', perché in fondo era la prima volta che appunto si portava in uno stesso luogo per dialogare, comunicare appunto la cultura amazzonica, una cultura brasiliana non amazzonica, la cultura scientifica, la cultura filosofica, la cultura letteraria, la cultura artistica, c'è tutta la comunità di artisti attorno al Giardino Botanico, e metterla in mezzo però non alla città, ma a questo spazio di comunicazione interspecifico che è il Giardino Botanico di Rio. E in fondo già in questo gesto mi sembra che ci sia molto di quello che da una parte appunto tu e Selvage vuol fare, e in fondo c'è già molto, in fondo ho ritrovato molto di quello che il libro voleva provare a fare. Non so se vuoi tradurre intanto quello che ho detto. Primeiramente, obrigado por me receber no Rio de Janeiro, obrigado à editora que publicou o livro, muito importante que a publicação tenha acontecido com essa editora, que me parece ser parte de um projeto maior, um projeto cultural que, nesse cenário atual, se configura como único. No mundo que é dividido por lutas identitárias, o que a editora está fazendo é colocar mundos diferentes em comunicação. Sempre vou lembrar da semana que passamos juntos no Rio de Janeiro, que é uma das mais importantes que eu vivi nos últimos tempos, porque pela primeira vez foram colocados no mesmo lugar para dialogar entre eles o mundo da cultura brasileira, da cultura das Amazonas, o mundo artístico, o mundo científico, e não dentro da cidade, mas dentro do contexto do Jardim Botânico. Então, esse gesto me parece combinar muito com a intenção primária do meu livro. Nel senso che appunto chiudo sulla settimana di Rio. Una delle cose appunto più belle appunto di questa settimana è stata l'incontro con Ailton e l'incontro con uno dei ritornelli più forti in tutto quello, cioè nei suoi scritti, nei suoi discorsi, e forse uno dei messaggi più importanti del suo pensiero, cioè che l'idea che in realtà persino il concetto di ambiente sia un concetto sbagliato, perché pone un'opposizione, una frattura tra il vivente e il mondo che non esiste, proprio perché in realtà siamo tutti parte, non solo tutti i viventi, tutte le specie dei viventi, ma anche tutta la materia che compone
questa terra siamo parte di un unico contesto, parte di un'unica vita che circola di specie in specie, di corpo in corpo, di luogo in luogo, eccetera. Quindi da questo punto di vista credo, per chiudere un po' quello che volevo dire, non c'era contesto più adeguato alla pubblicazione del libro. Magari traduci, poi dico qualche cosa sul libro. Uma das coisas mais belas dessa semana passada no Rio de Janeiro foi exatamente o encontro com o Ailton e com a sua mensagem, a mensagem cerne do seu pensamento, que até a ideia, o conceito de meio ambiente, ele pode ser errado, porque cria uma espécie de fratura com o mundo que não existe. De fato, somos todos parte de um único mundo, parte de uma única vida. E por isso me parece que não há um lugar, um contexto mais adequado para a publicação do livro. E forse appunto due cose sul libro. Il libro in realtà parte da un'idea molto semplice, che è l'idea che l'esperienza che ciascuno di noi fa osservando appunto il passaggio da un bruco a una farfalla, cioè il rapporto che c'è tra bruco e farfalla, che è un rapporto per cui due corpi che sembrano avere due anatomie diverse, due forme di vite diverse, perché l'uno passa il tempo a mangiare, l'altro passa il tempo a cercare di fare sesso, due mondi diversi, perché il bruco passa in fondo il tempo a strisciare per terra e la farfalla invece vola in aria. Ecco, queste due vite che sembrano incompatibili da un punto di vista anatomico, morale, ecologico, in realtà sono la stessa vita, lo stesso io, lo stesso, come dire, elan di vita che si manifesta sotto due forme diverse. E l'idea del libro è di, come dire, allargare questa esperienza di unità, nonostante la diversità che c'è, a tutti gli individui della stessa specie, a tutte le specie e al rapporto che c'è tra tutti i viventi e la Terra. In fondo, quello che prova a sviluppare sul libro è che si potrebbe, come dire, concepire il rapporto che c'è tra tutti i viventi della stessa specie, cioè tutti gli umani, come il rapporto che c'è tra bruco e farfalla, che si deve concepire il rapporto che c'è tra tutte le specie come un rapporto di metamorfosi tra bruco e farfalla, che quindi c'è una continuità tra tutte le specie, che ogni specie è la farfalla di un bruco che l'ha preceduto e ogni specie è anche il bruco di una farfalla che la succederà, e che noi stessi, come che tutti i viventi hanno un rapporto di continuità metamorfica, ma di continuità con il mondo materiale, che quindi il vivente non è altro che una farfalla di quell'enorme bruco che è Gaia. O livro parte da ideia de que, através da experiência de observação da passagem da lagarta para a borboleta, as pessoas podem achar que existe uma diferença entre esses dois corpos, porque são anatomicamente diferentes. Um passa o tempo a comer, o outro passa o tempo em tentar fazer sexo. Parecem dois corpos diferentes. A lagarta, ela vive no chão, enquanto que a borboleta voa. Parecem vidas incompatíveis, mas, na realidade, elas são duas faces de uma mesma vida, são duas faces de um mesmo eu. Então, a ideia do livro é estender essa ideia de unidade entre dois corpos distintos, que, na verdade, são corpos do mesmo eu, para indivíduos da mesma espécie. Então, construir essa relação de continuidades entre os viventes e a Terra,
onde a relação entre os viventes é concebida exatamente como a relação entre a lagarta e a borboleta, entre as quais existe uma continuidade, ou seja, cada espécie pode ser considerada como a borboleta de uma lagarta anterior e assim adiante. Então, existe essa relação de continuidade entre espécies e entre as espécies e o mundo. Parola a Hilton. Scusate, sì. Dunque adesso per non parlare solo io e per ridare la parola anche a Hilton, cioè per fare una domanda, e appunto una delle cose belle del confronto con Hilton è il fatto che in fondo io ero arrivato a questa idea semplicemente lavorando su libri di biologia o cercando di prendere alla lettera quello che i manuali sulla vita degli insetti dicono o quello che i manuali sulla biologia dicono, però lo stupore, la felicità è poi di riscoprire che in realtà queste intuizioni coincidono perfettamente con quello che a Hilton e una grande parte del pensiero amazzonico dicono da sempre. Ed è, dico, uno stupore, una cosa interessante perché si capisce che malgrado le differenze culturali o di presupposti si arriva ad una medesima intuizione della vita e del mondo. E questo mi sembra una delle cose, in fondo una delle esperienze più forti e più belle che si possa fare da questo punto di vista. E volevo in questo senso appunto anche interrogare o invitare a Hilton a prendere la parola. E uma das coisas belas que me impressionou desse diálogo com a Hilton é que eu cheguei a essa ideia através da leitura de livros de biologia, através da pesquisa com livros de biologia. E o meu espanto e a felicidade foi ver que essa ideia que eu tive coincide com a intuição que o Ailton e o pensamento amazônico têm desenvolvidos. Ou seja, apesar de partirmos de diferentes pressupostos, tivemos a mesma intuição. E essa, para mim, é uma bela descoberta. Então, queria que o Ailton pudesse tomar a palavra e começar por esse ponto. Muito bem, que ótimo. Eu fiquei muito feliz de recepcionar aqui na beira do Rio Doce, aqui no Vale do Rio Doce, as palavras do meu querido Emanuel, que restaurou o sentido de contentamento, de alegria, por encontrar pessoas que, independente das suas origens culturais, dos seus contextos culturais, conseguem estabelecer uma parábola sobre o mundo que se encontra, que não colide uma com a outra. Antes se encontram, celebram essa compreensão de que a vida atravessa tudo. Eu me lembro que uma narrativa amazônica, tipicamente amazônica, que é dos nossos parentes Dessana e também do povo tucano, que diz que esses corpos que hoje são configurados às pessoas humanas, eles foram corpos de seres das águas, de anfíbios, de peixes, e que essa transformação ela está dentro daquela narrativa maravilhosa da canoa da transformação, que seria o evento que encerra a compreensão ou a cosmovisão desses povos sobre a nossa transformação da vida que chegou aqui no continente pelas águas, na forma de peixes, e de diferentes peixes, de uma multitude de espécies de peixes, e que foram depois ser configuradas como corpos humanos, que são essas humanidades que habitam a floresta. Então, para além da observação dessa metamorfose acontecendo nos seres que nos rodeiam, nas plantas, nos animais, ela também incide sobre a nossa própria ideia de corpo, esse corpo que nós identificamos como nossa anatomia. Esse corpo já foi peixe, já foi e pode ser, ele já foi e pode ser de novo outras
outros corpos. Essa vida que atravessa a gente atravessa outros corpos. E a ideia da vida, da potência da vida, implicando com tudo que existe em Gaia, nesse organismo maravilhoso da Terra, tudo atravessado por esse sentido de vida, como uma criação de mundo que não aconteceu num evento remoto, mas que acontece a cada instante. Essa metamorfose é a tradução dessa criação constante da vida. Eu entendo essa aproximação das nossas visões, uma apoiada, obviamente, numa longa trajetória do que a ciência veio fazendo até agora, e outra apoiada nas narrativas, na memória e nas cosmovisões que muitos povos que constituem isso que o Eduardo Viveiros de Castro chama de um perspectivismo amazônico, eles supõem que forma e conteúdo podem estar mudando o tempo inteiro. Eu achei muito bacana a gente evocar essa coisa de forma e conteúdo, porque seria uma maneira para os brasileiros entender um pouco mais a ideia de metamorfose, forma e conteúdo. O conteúdo é a vida que nos atravessa. As formas podem ser muitas, várias, né? Que vai desde as plantas até os outros organismos que a gente considera que são mais ativos do que uma planta. Por exemplo, um gato ou um cachorro, todo mundo vê ele se movendo, pulando, e entende que ele é vivo, ele está interagindo. Uma planta, uma árvore como a samaúma, que pode ficar 200, 300 anos instalada na margem de um rio, as pessoas vão se acostumar, gerações de pessoas vão passar por ali, aquele mesmo corpo daquela árvore está ali, sugerindo que tem uma presença ali. Acontece que naquela gigantesca árvore samaúma habitam muitos outros seres, passam muitos outros seres por ali. E algumas dessas tradições e culturas amazônicas, elas vão dizer que aquela samaúma ela é habitada por uma infinidade de seres, que é uma outra ideia de metamorfose, onde a forma pode prevalecer, pode permanecer por algum tempo, mas o conteúdo que passa através disso se renova a todo instante. É a ideia da recriação da vida. É maravilhoso ter esse encontro com você, Manuel. Será que eu perdi o sinal de novo? Scusate, grazie a Hilton, è meraviglioso anche per me, è stato ed è meraviglioso anche per me, e per riprendere questa specie di vibrazione, non coincidenza tra forma e contenuto che dici tu e che è importante, dicevi il contenuto è la vita, e la vita può essere appunto contenuta da forme diverse, in fondo ne facciamo esperienza ogni volta che nasciamo, perché nascere significa, se ci pensiamo, cioè il fatto di nascere significa che la vita che scorre dentro di noi e che ci anima è più antica, è innanzitutto la stessa vita di un'altra persona, perché è la vita di nostra madre con cui abbiamo coinciso per 9 mesi, ma questo significa che la vita che abita in noi è più antica del nostro corpo. Il nostro corpo ha 20, 30, 40 anni, ma la vita che scorre dentro, essendo la stessa vita di nostra madre, è più antica, in fondo, è più vecchia in qualche modo. E siccome ciascuno dei corpi nati ha ricevuto una vita più antica del corpo che abita, in cui la vita abita, in fondo si potrebbe dire che tutti gli uomini hanno la stessa età della prima Eva, della prima donna che ha concepito, che ha dato nascita appunto al primo figlio, alla prima figlia. Che la nostra vita è antica tanto quanto è antica l'umanità, e siccome in fondo sappiamo che l'umanità non è nata da nulla, l'umanità è stata concepita da madri che sono primati, scimmie, questo significa che in realtà la vita che ciascuno di noi veicola, il contenuto di cui tu parlavi, è in fondo antica quanto è antica la vita sulla Terra. In fondo la nascita ci dà accesso a questo bellissimo paradosso, cioè il fatto che
noi siamo forme che contengono forme giovani, giovanissime, ma che contengono una vita che ha milioni, centinaia di milioni di anni. Noi siamo appunto questo continuo flusso di una vita che non cessa di cambiarsi forma, ma che non muore mai, perché passa di corpo in corpo. Noi l'abbiamo ricevuta da un altro la vita. E quindi non l'abbiamo iniziata noi, era iniziata già prima che appunto che noi nascessimo. E questo ci dà appunto una prima, poi magari ci ritorno, questo ci dà proprio una prima esperienza, evidenza, visione di quello che dicevi, di questa continuità di tutti i viventi, continuità anche temporale in fondo. Muito bom ouvir você, Ailton. Eu vou retomar essa vibração que você trouxe de relação dos conceitos forma e conteúdo. O conteúdo, como você disse, pode ser a vida que pode ser entendida de formas diferentes. A experiência que nós fazemos através do nascimento, a experiência de outros corpos que, de fato, nos antecederam. Nossa vida já é a vida de uma outra pessoa. Nós convivemos com a nossa mãe durante 9 meses, trazemos essa vida da nossa mãe. Então, nosso corpo, apesar de ele ter 20, 30, 40 anos, ele é muito mais antigo que a vida, a idade que nós habitamos. Ele tem a idade da nossa mãe e tem a idade da vida anterior àquela da nossa mãe. Então, todos podemos dizer que temos quase a mesma idade da primeira Eva que concebeu a primeira pessoa. Então, talvez poderíamos dizer que o nosso corpo ele é antigo quanto o mundo. E a humanidade não nasceu do nada, ela nasceu dos primatas. Então, a vida que nós veiculamos, como eu disse, é antiga quanto a vida do mundo inteiro. A experiência do nascer nos brinda o acesso a esse paradoxo. Nós somos jovens, mas contemos a vida de milhões de anos. Então, podemos mudar a forma, mas, de fato, a vida nunca morre. E essa me parece a primeira experiência de continuidade temporal da qual podemos falar. Giusto per proseguire appunto questa idea appunto di una vita come continua metamorfosi, un'evidenza appunto di quello, come dire, una prova sensibile di quello che Ailton diceva, sta in fondo nel fatto che per via dell'evoluzione perché Ailton diceva appunto la vita che abbiamo dentro è anche la vita di un pesce, in fondo l'evoluzione di Darwin o l'evoluzione dice che ogni corpo che ogni specie veicola una vita che l'ha preceduta, come dire, noi siamo, in quanto uomini, siamo una piccola trasformazione, una piccola metamorfosi dei primati che ci hanno preceduti e che hanno concepito la nostra specie, e di questo, e via via fino appunto all'origine della vita, e di questo abbiamo anche un'esperienza, possiamo farne 2 esperienze molto concrete. Da una parte il DNA umano è un patchwork, un bricolage, un mosaico di pezzi che vengono da altre forme di vita, e quindi siamo già qualcosa come uno zoo ambulante, siamo già una specie di appunto biodiversità in noi stessi. Dall'altra, in fondo, se ci guardiamo allo specchio, o ogni volta che ci guardiamo allo specchio, facciamo l'esperienza di qualcosa di curioso a cui riflettiamo poco. In fondo, quando ci guardiamo allo specchio e vediamo 2 occhi, un naso, delle orecchie, una bocca, tutti questi organi non hanno nulla di esclusivamente umano. In fondo noi condividiamo il fatto di avere
degli occhi, il fatto di avere una bocca, il fatto di avere delle orecchie, con migliaia di altre specie. Questo significa che in fondo ciò a cui il nostro corpo ci dà accesso è un'esperienza che è già non umana, che è già multispecifica, che è già l'esperienza a cui ha accesso come dire, a cui hanno accesso milioni di altre specie. Quindi noi siamo, in fondo, vivendo, siamo solo in parte umani, siamo già un po' scimmie, un po' primati, un po' virus. Siamo, appunto, come dicevo, già uno zoo dentro il nostro corpo. E per fare esperienza della biodiversità non abbiamo bisogno di rapportarci ad altri, basta rapportarci a noi stessi, perché noi siamo questa molteplicità di specie que vive já dentro de nós. E para continuar um pouco o discurso da vida como metamorfose, existe uma evidência sensível. O Ailton já disse que a vida também, a nossa vida, a vida humana, pode ser considerada também como a vida de um peixe ou de outros animais. A evolução diz que cada espécie veicula uma vida que antecedeu. E essa me parece uma evidência sensível. Nós, homens, somos a transformação dos primatas. Temos dois exemplos sobre os quais refletir. O nosso DNA humano, ele já se configura como uma junção, um patchwork de outros DNA, de outros pedaços de DNA, de outras peças. E podemos ser considerados como um zoológico andante. E outra questão que podemos considerar é que cada vez que nós olhamos para o espelho, nós podemos ver dois olhos, um nariz, uma boca, e esses elementos não são elementos exclusivamente humanos. Nós compartilhamos esses elementos, boca, nariz, ouvidos, com milhares de outras espécies. Então, o nosso corpo dá acesso a essa experiência que podemos considerar como multiespecífica e não exclusiva. Então, nós somos só em parte humanos, como já disse, podemos ser considerados como um zoológico ambulante, como se tivesse um zoológico dentro do nosso próprio corpo. Giusto per terminare, avanti di ridare la parola a Hilton, e mi sembra che questa esperienza della molteplicità delle forme di vita, che è un'esperienza che facciamo dentro di noi, non fuori di noi, in fondo siamo già foresta dentro, non abbiamo bisogno di entrare nella foresta per fare esperienza della foresta, perché siamo noi una foresta amazzonica molto, appunto, siamo pezzi di foresta amazzonica che hanno dato forma appunto al nostro corpo. Questo è importante, ed è importante quindi quello che Hilton ripete da anni, tutto quello che le culture amazzoniche hanno capito, hanno praticato e soprattutto hanno intuito. Come dire, queste cose sono importanti perché in fondo è l'unica base per come dire, un'etica che sia rispettosa del mondo e di Gaia, perché in fondo l'unico modo per iniziare ad avere un rapporto diverso alla totalità dei viventi è realizzare, rendersi conto che in realtà gli altri viventi, quelli che consideriamo altri viventi, quelli che consideriamo foresta, cioè quello che sta fuori di noi, in realtà siamo noi, e quindi non abbiamo il diritto, non abbiamo nemmeno la necessità di, come dire, di distruggere, di fare del male o di trattare immoralmente l'insieme delle altre specie, perché l'insieme delle altre specie non sta fuori di noi, sta dentro di noi, e quindi trattarle male significa ugualmente uccidere noi stessi e viceversa. Farle del bene significa farci del bene, e che quindi appunto per questo è importante non separarci. In realtà la foresta vive già dentro di noi e dobbiamo rispettarla proprio perché dobbiamo rispettare noi stessi.
E só terminando, finalizando sobre essa experiência da multiplicidades, podemos dizer que nós temos muitas formas de vida já dentro de nós, são formas de vidas múltiplas internas e além de que externas. Então, nós somos floresta dentro, trazemos dentro de nós pedaços da floresta amazônica. Esse elemento me parece importante porque se combina com o pensamento do Ailton e o que as culturas amazônicas vêm falando faz anos. Ou seja, entender que nós mesmos somos florestas é uma base, está na base de uma ética do respeito com relação ao mundo, com relação à Gaia. Se nós entendemos que o que está fora, na verdade, está também dentro de nós, começaremos a entender também que não podemos maltratar, destruir o que está fora, porque, na verdade, o conjunto das espécies que está fora está também dentro de nós. Então, nós estamos nos maltratando. E, por isso, é importante não aplicar essa cisão entre nós e o que é Gaia, o que são a espécie dentro de nós. E aí eu passo a palavra para o Ailton. Ailton, è microfono, è microfono. Ailton, você está sem microfone. A gente não está ouvindo. Microfone, ok. Liguei A meu gente microfone. não ouviu nada, Ailton. A gente não ouviu nada mesmo. Então, se você puder repetir. Obrigado, Grácia Emanuele, por ter introduzido a referência à floresta amazônica. Assim como a questão da Amazônia, esse bioma maravilhoso da Amazônia, outras regiões do planeta têm sido flageladas pela nossa falta de ética na nossa relação com Gaia. E eu fico muito feliz de recuperar, agora no século XXI, o legado do darwinismo, aquele darwinismo que ficou abandonado no século XX e que pode ser retomado em outros termos agora, quando a biologia traz para dentro do quintal, para o cotidiano, para a horta, para o jardim, essa realidade do de dentro e o de fora interferindo-se, vivendo experiências comuns. E eu gostaria muito que essa literatura, que está expressada nessa sua obra e em outros autores recentes, fosse para a escola, porque as nossas escolas pararam de levar a conhecimento das crianças essa ideia de que nós somos um organismo em evolução. Eu queria que você refletisse comigo sobre a possibilidade de retomar a escola como um endereço preferencial para essa conversa com as novas gerações. Sì, credo che in realtà una delle cose in assoluto più importanti sia, come dici tu, sul piano educativo, cioè che sia, per esempio, il ritorno di uno studio della biologia, ma non in senso solo scientifico, nel senso che forse appunto bisognerebbe ricostruire le scuole, ma dovunque in tutto il mondo, cercando di insegnare all'insieme degli studenti come dire, molto di più quante sono le forme di vita che abitano il pianeta e soprattutto insegnando molto di più come 1000 altre culture sono riuscite a coabitare in maniera spesso migliore appunto di quanto in Europa o altrove sia stato fatto con queste altre forme di vita. In fondo ci dovrebbe essere una specie di rifondazione del percorso scolastico che sia molto più come dire, aperto alle altre specie. In fondo
una delle cose che mi ha sempre colpito è che dal 1859, cioè da quando Darwin ha riscoperto, almeno in Occidente, perché appunto altre culture lo sapevano da sempre, ma ha riscoperto in Occidente che l'uomo è un animale e che quindi appunto tutto quello che l'uomo fa è qualcosa che condivide con il resto degli animali. In fondo la distinzione tra scienze naturali, cioè tra i saperi legati alle altre forme di vita, e le scienze umane, cioè i saperi legati a quella specie che si chiama uomo, sono restati separati, e che non si è mai provato a rifondere i due saperi. In fondo una delle conseguenze avrebbe dovuto essere che la scienza umana è una parte della zoologia, da una parte, e che all'inverso, al contrario, in fondo la zoologia, ossia, è anche una scienza dello spirito, cioè che ogni volta che noi studiamo una specie animale o vegetale o un'associazione tra specie animali e vegetale, noi studiamo qualcosa che è un fenomeno spirituale, non solo biologico. Ogni volta che noi ci interroghiamo su come si associano due specie o che cosa fa un cane, un gatto, un albero, in fondo poniamo lo stesso tipo di domanda che ci poniamo quando ci chiediamo ma qual è il senso di una vita umana o qual è il senso di un'opera letteraria. Ecco, bisognerebbe ripensare la scuola trasformando da una parte la scienza umana in zoologia, però facendo anche della zoologia e della biologia una scienza dello spirito e quasi una religione. Eu acho que no plano da educação é preciso sim uma volta ao estudo da biologia, mas não só num sentido científico. Seria preciso reconstruir essa disciplina ensinando aos estudantes mais do que quantas são as formas de vida existentes ou como culturas variadas conseguiram conviver com outras espécies. E eu fico sempre impressionado quando penso que a partir de 1859, quando Darwin descobriu novamente, porque na verdade outros povos e outras culturas já sabiam disso, que o homem é o animal, ou seja, que tudo aquilo que ele faz é compartilhado com outras espécies animais, ficou essa divisão de saberes, o saber científico e os saberes humanos ficaram separados. E eu acho que, na verdade, a zoologia poderia ser concebida como uma ciência do espírito. De fato, quando nós estudamos uma associação ou pensamos numa associação entre uma espécie vegetal e animal, estudamos algo também da ordem espiritual, não só biológica. Então, eu acho que quando uma pergunta, uma questão colocada sobre o estudo de associação entre espécies, ela pode ser equivalente a uma pergunta que se faz sobre o sentido de uma obra literária. Então, é como se tivéssemos que fazer da ciência humana, das ciências humanas, umas ciências zoológicas e vice-versa. Também fazer da zoologia uma ciência do espírito, quase uma religião. E per fare questo, appunto, proprio per arrivare a questo, in fondo, per chiudere un po' il ciclo e magari dare anche la parola a Anna, non so se vuole appunto fare qualche domanda. E per fare questo mi sembra appunto che sia importante produrre degli spazi di incontro tra appunto culture e tra esperienze diverse. In fondo questa settimana appunto nel giardino botanico faceva già qualcosa di questo tipo, cioè invitava in fondo le culture amazzoniche a parlare della propria esperienza, del proprio sapere botanico e zoologico, che
in fondo inseparabile da un sapere religioso, perché sono loro in fondo che hanno saputo in fondo cogliere lo spessore spirituale, cogliere anche la vita animale come vita di demoni, di spiriti, e dall'altra appunto portare gli scienziati verso questo tipo di discorsi. Quindi in realtà è urgente più che mai produrre degli incontri e dei dialoghi come questo, ma come appunto quelli ancora più interessanti, belli, fisici, in foresta o in giardino che Anna aveva organizzato. Quindi in qualche modo volevo anche dare la parola di nuovo ad Anna e chiederle anche quali sono, cosa possiamo fare, cosa lei farà per rendere possibile questo. E o que podemos fazer para alcançar esse objetivo? E vou introduzir também uma pergunta para a Ana. Me parece importante produzir espaços de encontro entre culturas e experiências diferentes. E me parece um pouco o intuito daquela semana que passamos no Jardim Botânico, onde as culturas amazônicas elas eram convidadas para trazer os saberes, os conhecimentos, a sabedoria botânica, que para eles, de fato, é inseparável também de uma sabedoria religiosa. E esse encontro convidava os cientistas para esse tipo de discurso. E penso também nos diálogos físicos que a Ana tem organizado na floresta, no jardim. Então, minha pergunta vai para ela. Queria saber o que você vai fazer, Ana, no breve prazo, para alcançar esse tipo de objetivo. Obrigada pela pergunta, Emanuele. O Selvagem realmente segue eu acho que uma série de perguntas. Ele começou com a serpente cósmica, com o DNA, e a gente mergulhou na canoa da transformação, com Antes o Mundo Não Existia, com a participação do Luiz Lana, e entramos no estudo da biosfera, com o texto do Vladimir Vernadsky, e aí foram sendo criadas convocações para esse diálogo, né? Eu acho que a serpente cósmica, ela, quando está falando de DNA como essa serpente que chega no planeta e é vista por tantas mitologias como a serpente da vida, ela está em diálogo profundo com a canoa da transformação, com a canoa cobra, com a avó do mundo, pensando a humanidade e pensando essa biosfera que ela está toda conectada e em metamorfose e em regeneração e, enfim, esses estudos eles se dão de uma maneira bem diferente da acadêmica. Isso é uma experiência que a gente está se permitindo, uma experiência muito orientada pelo projeto com os Runicuim na floresta, com o Nacho Burriewá, que é um projeto chamado Livre Escola Viva, do qual eu participo há 10 anos, e também por essa mediação do Ailton, que é um tipo de entendimento do processo que muitas vezes não precisa do esgotamento da estrutura. A gente tem uma certa liberdade, mas também a gente acredita e confia nessa inteligência biosférica e de Gaia. Não existe uma coisa que é um discurso, existe uma experiência no próprio fazer do selvagem, que talvez esteja aos poucos se tornando num tipo de escola selvagem, porque ele experimenta no seu formato, na sua possibilidade de acontecer, que já foram os encontros presenciais. Durante a pandemia, nós optamos por fazer ciclos de leitura para aprofundar esse encontro de narrativas, e
a partir disso, surgiu a vontade de ter uma plataforma onde a gente disponibilize tanto as falas que têm acontecido, como os cadernos, que são estudos que a gente está disponibilizando gratuitamente para baixar, são os cadernos selvagens, nós já fizemos 7. A sua fala no Horto Botânico vai se transformar num caderno. E como também a gente pensou em criar algumas narrativas audiovisuais, usando imagens de arquivo narradas pelo Ailton, a partir dessa grande costura desses temas que estão sendo os nossos caminhos de estudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem chamado esses audiovisuais de flechas selvagens, porque a intenção é que a gente afie muito bem esse caminho, esse processo, para que chegue de uma forma fácil, ágil, gostosa, para jovens, escolas, para professores que muitas vezes não estão sendo nutridos ou encontrando esse alimento cultural que é o de outras perguntas. Muitas pessoas estão buscando as respostas para perguntas velhas. E nesse momento onde tudo está muito diferente, eu acho que o Selvagem, o seu livro, já estavam conectados com esse tempo, não com o tempo do que aconteceu agora, mas o que aconteceu agora é o resultado de um tipo de mundo, de formato, de estrutura das coisas que já não se cabia, que já era um padrão muito preso e sem questionamento. Eu acho que o que você está chamando de religiosidade é a sensibilidade para essa grande força, para essa grande potência, e ao mesmo tempo ela é sutil, porque a biosfera ela ocupa nesse universo, né, em volta da Terra e dentro da Terra, ela ocupa um pequeno lugar, mas, ao mesmo tempo, é uma potência dinâmica de metamorfoses acontecendo o tempo inteiro, e ser sensível a ela, observá-la, respeitá-la, escutá-la, é que eu acho que é uma grande necessidade de cada um de nós, né? É essa escuta, é esse reconhecimento de que estamos pertencendo a esses processos. Nós estamos conectados com processos alheios a nós, a programas alheios a nós, que foram formados e que continuam sem nem saber por quê. Hoje em dia a gente pode se questionar, e eu gostei muito quando você falou na sua entrevista sobre a questão do cigarro, que um dia parou de ser fumado, e de um dia para o outro aquilo passa a ser algo estranho, que o anterior, né, como acontecia. Então, eu acho que a gente está vivendo uma série de situações que a gente tem se perguntado por que as pessoas faziam isso, para quê? Então, é um pouco sobre essa vida sensível, né, que o Selvagem trata e busca uma forma de existir, também tomando muito cuidado com essa sensibilidade que é, né, estar em estado de questionamento e estar buscando pessoas para ouvi-las, né? Eu acho que o Selvagem tem esse cuidado, assim, e isso é o que a gente tem feito e ao mesmo tempo observado como ele tem se constituído. Ele teve dos encontros sem uma ansiedade, muitas vezes a gente vê, assim, eu e o Ailton, a gente conversa pouco, mas é pouco no sentido de vamos fazer uma reunião de produção, ou mesmo com a Madeleine, que é a nossa produtora geral, mas existe um alinhamento, porque a sensibilidade está em comunicação, né? Isso é algo que é possível e talvez seja algo interessante de se observar nesse momento. Essa construção coletiva, mas que é a partir de um alinhamento, de um encontro sensível. E eu também queria só falar mais uma coisa, que você tem falado da floresta como Amazônia, e me veio na cabeça se talvez hoje em dia a Amazônia ela tenha se tornado um sinônimo
dessa vida biodiversa do qual fazemos parte, porque ela está na Mata Atlântica, ela estaria em outros biomas, ela está no Saara, na sua forma escassa, mas ela existe, né? E nas cidades também, e como você falou, dentro da gente. Mas eu sinto hoje o que está acontecendo com a Amazônia como se fosse um grande chamado, uma conclamação de entendimento dimensional da vida, sabe? Ela é como uma metáfora, mas uma metáfora no sentido que a gente, em vez de falar aquela palavra, né, assim, tipo vida, a gente esteja falando assim, Amazônia, ou como o Jeremy Narby fala no livro dele, que os Idiaminawa falam da noite como antas voadoras, para não falar o nome noite, porque aquilo não vai caber a todos os sentidos. Então, talvez a gente esteja chamando a vida de Amazônia. Eu pensei nisso enquanto vocês estavam falando. Sì, no, infatti è una cosa molto curiosa e interessante questa, come dici tu, il fatto che l'Amazzonia in qualche modo sia diventata la sineddoche cioè, come dire, per dire la vita nella sua forma più intensa e nella sua forma più biodiversa. Ed è appunto, con tutti i problemi culturali, qualcosa di interessante perché significa che in fondo, a differenza di quello che per anni in fondo si è voluto pensare, in cui la vita è stata pensata in maniera igienica come qualcosa che doveva raccogliere una specie e poi basta, in fondo se ci pensiamo le nostre città sono grandi esercizi di monocultura, si para solo la vita umana e si butta fuori tutto quello che non umano, a parte cani, gatti e topi. E adesso invece l'uso di questa metafora ci fa rendere conto che l'immagine più ovvia e immediata della vita è uno spazio in cui non esiste una sola specie, ma ne esistono migliaia, centinaia di migliaia. Poi un'altra cosa, prima appunto di far tradurre Irma, un'altra cosa, una cosa forse importante e pericolosa, cioè un aspetto che è forse pericoloso, sul quale bisogna interrogarsi, almeno per chi parla dell'Europa, è che questa immagine dell'Amazzonia come qualcosa di assolutamente vivente è anche un'immagine che ci permette un po', come dire, un'immagine consolatoria, perché ci permette di pensare che il problema stia dall'altra parte dell'oceano e non nelle nostre città, quando invece bisognerebbe in qualche modo ricostruire l'Amazzonia in ogni città europea, asiatica, australiana, africana, che in fondo tutto il mondo deve diventare o ridiventare Amazzonia, cioè tutto lo spazio a partire da quello che noi abitiamo deve cercare di ritornare foresta, cioè ritornare un'esplosione di forme di vita diverse. É algo curioso que você falou, da Amazônia se tornar uma metáfora de uma forma de vida, a forma mais intensa, na qual convivem várias diversidades. E isso mostra um pouco que a diferença daquilo que foi pensado ao longo dos anos, ou seja, a vida como algo higiênico, a vida como o lugar de uma espécie só. As nossas cidades são um exemplo disso, são como um exercício de monocultura, onde é jogado fora tudo que não é humano e só os seres humanos imperam. Então, digamos que essa metáfora me parece trazer à tona a existência real de milhares de espécies. E há um outro aspecto que eu acho um pouco perigoso, especialmente se pensarmos nas perspectivas da União Europeia, essa imagem da Amazônia como algo vivo, no fundo, para quem mora na Europa, é uma imagem confortável, digamos um pouco como se o problema estivesse do outro lado do oceano. E não, na verdade, é o contrário, nós deveríamos construir uma Amazônia em cada cidade, reconstruir essa explosão
de formas de vidas em todos os territórios. E giusto appunto per terminare, in fondo per terminare anche con qualcosa di vicino a quello che Ailton dice, in fondo una delle cose più importanti, anzi due cose. Primo, una delle cose più importanti è in fondo pensare alla natura come qualcosa di ordinario, non straordinario, qualcosa che tocca il nostro quotidiano, soprattutto per chi vive in città, appunto, che in realtà l'Amazzonia da salvare è proprio sotto casa, nel giardinetto dove portiamo a giocare i nostri figli, negli alberi che costeggiano il fiume. Cioè, in realtà dobbiamo pensare che la natura non comincia fuori le mura, comincia dentro di noi e dentro la nostra città. Il selvaggio comincia dentro, appunto, dentro la nostra casa addirittura. Questa è una cosa importante. Poi volevo ritornare su quello che dicevi di allineamento, quasi di allineamento astrologico e sensibile tra 1000 persone, una cosa di cui ho parlato poco, ma che è importante, che è stato importante a Rio per Selvagem e che è importante è il ruolo dell'arte. Sono gratissimo a Anna di aver mescolato al libro le immagini di un artista che ammiro immensamente, che è Luis Zerbini, e che rendono il libro qualcosa, la versione brasiliana del libro qualcosa di unico e di diverso, perché quindi è una specie di dialogo, anche il libro stesso, ed è importante perché appunto in realtà abbiamo bisogno degli artisti, abbiamo bisogno di persone come Luis, persone come Ernesto, Neto, perché spesso ci mancano le parole per dire o pensare quello che vorremmo pensare o quello che altri hanno pensato, e l'arte spessissimo riesce a farlo in maniera molto più efficace di quello che io stesso riesco a fare. Quindi un'altra cosa importante è che ci sia una comunicazione non solo tra la cultura amazzonica, la cultura occidentale, gli scienziati, i capi spirituali, ma che gli artisti siano lì e che siano quasi loro i veri traduttori tra le diverse culture, perché sono loro, in fondo, in Europa sono loro gli sciamani da un certo punto di vista. E finalizando para dizer algo que se aproxima também ao pensamento de Ailton, eu acho que uma das coisas mais importantes é entender a natureza como algo de ordinário, como parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Pensarmos na presença da Amazônia no parque perto de casa ou nas árvores à beira do rio. Então, conceber o elemento selvagem como algo que está dentro das nossas casas. E depois queria retomar a questão do alinhamento, quase que você mencionou, quase como um alinhamento astrológico. Me parece importantíssimo o papel da arte, e no caso da edição brasileira, eu tenho uma gratidão imensa pela participação do Luis Zerbini com os desenhos, pela Ana ter pensado nessa fusão. A versão brasileira do meu livro é uma versão única, porque se configura como uma espécie de diálogo entre o texto e esses desenhos. Então, eu queria dizer que precisamos dos artistas, precisamos do Luiz, precisamos do Ernesto Neto, porque quando faltam as palavras, é a arte que consegue expressar as coisas da forma mais eficaz, da maneira mais eficaz. Então, é preciso sim ter comunicação entre a cultura amazônica, o Ocidente, os cientistas, mas também precisamos dos artistas como os grandes tradutores. E poderia dizer que na Europa os verdadeiros xamãs são eles.
Emanuele, será que nós deveríamos considerar que Darwin foi expulso da escola? No, allora no, Darwin non è stato espulso, il problema è il modo in cui si studia Darwin. Darwin no, è la base dell'educazione biologica, il problema è che in fondo, siccome quello che dice è qualcosa di molto radicale, lo si legge a metà, nel senso che lo si legge come qualcosa che come dire, che ha ridotto tutto quello che era umano a un gioco di molecole e di equilibri chimici, quando invece in realtà l'intenzione di Darwin era al contrario quello di ritrovare nella vita animale l'insieme dei fenomeni spirituali che è possibile trovare negli uomini. Un esempio di questa cosa è il destino che l'idea di Darwin ha avuto a proposito della selezione sessuale. Darwin aveva avuto alla fine della sua vita un'idea molto bella, cioè che l'evoluzione delle specie non è solo legata alla selezione naturale, c'è un'altra forza che Darwin chiama selezione sessuale, e che è non più un meccanismo cieco che ha luogo senza che gli animali intervengano, è una scelta contingente, arbitraria degli animali e soprattutto delle femmine tra gli animali, e che quindi guidano in qualche modo l'evoluzione delle specie attraverso un giudizio estetico. Ed era un'idea rivoluzionaria, perché significava attribuire agli animali un giudizio estetico, una facoltà estetica, una capacità di come dire, vedere e cogliere l'arte, e significava soprattutto anche pensare che in fondo il corpo, cioè come dire, l'aspetto anatomico di una specie in fondo è l'equivalente di un'opera d'arte per gli umani. È come se in realtà gli animali stessi fossero capaci di arte, ma invece di riversarla in oggetti esterni, come dire, la praticano sul loro proprio stesso corpo, e quindi è l'evoluzione delle specie che è l'arte animale per eccellenza. Quindi non è stato, come dire, escluso, però lo si è capito male e lo si legge molto male spesso. A questão não é que ele foi excluído dos programas, o problema é a forma como ele se estuda e se é entendido. Como aquilo que ele falava era algo de muito radical, me parece que há uma leitura parcial, e porque o estudo do Darwin foi reduzido só à ideia do que o humano é um sistema, o ser humano é um sistema molecular ou uma junção de equilíbrios químicos. E na verdade, me parece que o que o Darwin queria fazer era achar na vida animal os mesmos fenômenos espirituais que habitavam os homens. E no final da vida dele, o Darwin teve uma ideia muito interessante. Ele disse que a evolução da espécie não se baseava só na seleção natural, mas também numa seleção sexual, que era, primeiramente, praticada pelas
fêmeas. Então, era uma seleção que não acontecia cegamente, mas era contingente e arbitrária. É como se a evolução fosse guiada por uma espécie de julgamento estético. Então, o aspecto anatômico das espécies seriam iguais a uma verdadeira obra de arte para os humanos. Os animais não podiam fazer arte diretamente, mas praticar uma estética no seu próprio corpo através dessa seleção. Então, a evolução da espécie seria como uma espécie de arte estética. Ailton, seu microfone. Estamos com tempo, Ana, para introduzir outras abordagens? Estamos com tempo para te escutar. E aí a gente encerra. Eu sinto que temos tanta coisa para falar a partir dessa obra, que nós estamos inaugurando a edição dela aqui. Foi muito bom, Emanuele, lembrar a relação que essa obra tem com toda a experiência do Selvagem, te dando a oportunidade também de ampliar o campo de informação sobre essas flechas, né, onde temas como esse vão ser repetidamente distribuídos, até que a gente consiga alcançar as escolas. Aquela questão da minha pergunta sobre se Darwin foi expulso da escola, é que eu acho que as crianças precisam saber que nós somos a natureza. Se a gente não ensinar isso para as nossas crianças agora, parece que tem 1 bilhão e 600 milhões de crianças que ficaram fora da sala de aula por causa da pandemia. E tem gente enfurecida para devolver essas crianças para a sala de aula, para eles continuarem escutando histórias da Idade Média. É impossível continuar ensinando para as crianças na escola que tem um corpo separado da natureza. Era isso que eu queria ter como última comunicação minha, e que, se a Emanuele quiser comentar, seria maravilhoso. Sì, ne sono d'accordissimo. In realtà, appunto, come dicevo prima, in realtà forse bisognerebbe trasformare completamente le scuole e costringere in fondo anche a scuola io ho avuto la fortuna di fare un liceo agricolo, quindi di dover studiare a memoria il nome delle specie, delle piante, degli animali. Questo di solito non si fa in scuole normali. Forse bisognerebbe veramente come dire, ripensare tutti i programmi scolastici e costringere a passare molto tempo a studiare la vita degli altri, non solo la vita degli uomini passati, ma la vita degli altri, cioè la vita di piante, animali, funghi, batteri, e passare il tempo soprattutto a, come dire, a osservare queste vite diverse, e questo forse permetterebbe, come dici tu, di non dimenticare che siamo quella stessa vita che abbiamo davanti a noi. Maravilha, Emanuele. Graças. Ailton, e como eu disse antes, talvez seja preciso transformar profundamente a escola. Eu tive a sorte de frequentar uma escola de agronomia, então eu estudei os nomes das plantas, dos animais, e eu acho que, além de repensar os programas da escola, seria preciso, necessário fazer estudar as vidas dos outros e observar essas vidas para que ninguém possa esquecer que nós somos iguais àquela vida que estamos observando. Então, eu vou pegar a palavra aqui para a gente
caminhar para o encerramento. Pensando nessa questão da escola, eu gostaria só de comentar que eu assisti um documentário do Ricardo Azuri chamado Arqueologias em Busca do Primeiro Brasileiro. O segundo episódio é sobre caçadores e coletores. Eu assisti na noite retrasada e fala sobre essa gestão, né, essa relação de complementaridade que se existe na floresta e de toda a relação que tem de informação, tanto no tempo quanto no espaço, dos coletores e caçadores. Então, ele está tendo uma relação, uma gestão da abundância, está se relacionando com a abundância. E ele vai saber que tem uma abelha, tal época do ano, e por isso tem determinada flor, determinada fruta, e essa movimentação. No dia seguinte, eu ligo para assistir uma live do Ailton com o Marcelo Gleiser, e ele está falando dos Krenak como caçadores e coletores e trazendo todo um pensamento sobre isso. Isso tem um pouco a ver com o que eu falei anteriormente, do alinhamento de questões, como se a gente estivesse navegando no conhecimento, e muitas vezes eu me deparo com conversas que é como eu sinto a conversa de vocês também, conversas que estão acontecendo em paralelo, sem precisar de uma provocação para que elas aconteçam presencialmente, mas sempre é muito bom que elas também aconteçam presencialmente, elas confirmam muito esses olhares que também se complementam, e também eu quero muito agradecer pessoalmente, porque hoje é um dia que eu fui atravessada pelo nascimento do meu primeiro filho, há 32 anos atrás, e me tornei mãe, e achei muito auspicioso e fiquei muito feliz de estar podendo ouvir sobre metamorfoses, nascimentos com 2 mestres, e quero dar parabéns ao meu filho também, sempre, porque... Enfim, foi um grande aprendizado, né? Você ter um filho e acompanhá-lo, e a presença e essas transformações todas que os filhos e as filhas nos trazem. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada a todos que estão assistindo, e a vocês dois maravilhosos. Muito bom estar aqui, eu queria ouvir mais, quero que existam mais conversas e mais encontros também, para a gente sempre confirmar, né, esse diálogo que acontece em todas as esferas. Parabéns! Maravilha. Grazie. Obrigada. Grazie. Viva! Obrigado. Maravilha. Tchau. Bye. Tchau. Muito bom.